Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos. Minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico, que sou eu, blog Santo Nome, blog Vídeo Imagem e Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, de Yahoo Grupos, Yahoo Respostas. Obrigado a você que participa de alguma maneira dos nossos canais aí, que são inteiramente gratuitos. Fico muito feliz por isso, tá bom? Dito isso, meu amigo, minha amiga, deixa eu mandar um grande beijo para minha amada de todas as vidas. Um beijão para o meu amado filho, amado papai, te ama de montão. Hoje, dia 20, né, de junho de 2026, no meu relógio são exatamente 21 horas e 43 minutos. Em ponto, falamos ao vivo e definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, eu queria falar um pouco sobre um assunto que é corriqueiro aqui no canal. Quem conhece nosso canal aqui no YouTube e também nosso canal no Blogger e nas nossas redes sociais, nós estamos sempre falando sobre esse ponto do veganismo. Eu não sou vegano, eu sou apenas um ser humano, né? E muitos me perguntam, mas você é o quê, João? Eu sou um ser humano, né? Eu sou um ser humano lacto-vegetariano. Mas acima de tudo, eu busco pela consciência de Krishna, entende? Então, vou tentar falar um pouco sobre isso porque a gente vê na internet, nos meios culturais aí, nas mídias tradicionais, nas novelas, enfim, essa discussão sobre a questão de defesa, né, da vida, dos animais, enfim. A proposta em si é muito nobre, é muito louvável, né? Mas o que eu queria trazer também é um outro olhar, né? Conforme você vai adquirindo conhecimento, a ignorância é deixada para trás. Aquilo que você achava que era conhecimento, deixa de ser conhecimento com um novo ponto de vista. E você vai ampliando seus horizontes de percepção. E quando você amplia seus horizontes, os horizontes de percepção, você se torna mais tolerável para com os outros e mais estrito com você mesmo. Essa é a regra que eu acho que Srila Prabhupada ele deixava isso muito claro, né? Bom, estrito com você mesmo e liberal com os outros, né? Porque cada um de nós tem a nossa vida, a sua vida aí, e você é independente. E na sua independência você vai construir a sua trajetória com erros e acertos e vai se construindo aí como humano. E a forma humana de vida, ela tem uma característica, ela tem uma questão essencial, né? Viktor Frankfurt, ele foi torturado, né, na Alemanha nazista. Ele era criança, né, e mesmo sendo torturado, ele não se deixou ser consumido pelo mal, né? E ele fala sobre depois que ele sai, né, que os aliados conseguem derrotar a Alemanha nazista, ele consegue sair dali, né, e constrói toda uma trajetória acadêmica e escreveu vários livros sobre o sentido da vida. É muito importante isso. Grandes pensadores, homens e mulheres que passaram por esse mundo, né, independente se comiam carne ou não, deixaram um legado maravilhoso. Isso é inquestionável. Várias e várias pessoas. Por que isso acontece? Né? É um primeiro ponto. Outro ponto que tem que ser levado em consideração é que muitas pessoas se apropriam dessa condição vegana para se esconder ali. Então, nós estamos em Kali Yuga, né? Kali Yuga era das desavenças e hipocrisias, né? E a era do ferro, né? Então, a mentira, ela começa a imperar mais, né? Enfim. E o impersonalismo também começa a imperar. O que é o impersonalismo? Eu sou personalista, ou seja, eu acredito que Deus é a pessoa suprema. Ele tem uma imagem,
tem um rosto, tem os seus gostos, né? E o impersonalista acha que ele é Deus também, né? E que tudo é um. E que ele pode se tornar seu Deus de novo, através da autorrealização. Então, esse pensamento aí, quando você traz, você sai da seara espiritual e vai para a seara material, você tenta trazer essa concepção no seu modo de vida, né? Então, você usa a carapuça aí do vegano, como muitos têm aí, que pessoas agressivas, mas que tentam passar uma imagem de pessoas autocontroladas e isso e aquilo outro, né? E você vê o histórico dessas pessoas, né? De violência e agressões aí para com outras pessoas é enorme, a lista a capivara da pessoa é enorme, mas ela jura que está defendendo aí os animais, enfim. Veja só, meu amigo, minha amiga, eu queria trazer um ponto para você ir além da imagem, além do fato em si. Nós temos que irmos para a transcendência, se é que me entende. Então, vou ler um verso do Bhagavad Gita aqui, que foi falado há mais de 5.000 anos atrás por Sri Krishna, e esse livro foi traduzido e comentado por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Eu fiz essa publicação hoje, ó. Você tem aí o sânscrito original, tá aí na tela para você, ó. Você tem o sânscrito original, você tem a transliteração latina, você tem a tradução palavra por palavra, você tem o guia da pronúncia em sânscrito nesse livro, né? E você tem a tradução e os significados. Bhaktivedanta, que é o Suman Bona, ele vai trazer referências históricas, referências arqueológicas, referências filosóficas de todas as escolas filosóficas do Sardashta que tem na Índia, tanto as heterodoxas quanto as ortodoxas, enfim, tudo isso ele vai trazer a Bali. Então, os significados Bhaktivedanta, né, desse autor, de Srila Prabhupada, né, que nos deixou, né, no final da década de 70 para 80, é o legado, né? Então, eu queria ler o verso para vocês aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó, vou ler em sânscrito aqui, vamos ver se eu consigo, vai. Nabudi bedam janayet agyana karma sanginam doshaye sarva karmani vidam yukta samarcharam. Para não perturbar a mente dos homens ignorantes, apegados aos resultados fruitivos dos deveres prescritos, o sábio não deve induzi-los a parar de trabalhar. Ao contrário, trabalhando com espírito de devoção, ele deve ocupá-los em todas as espécies de atividades para que pouco a pouco desenvolvam a consciência de Cristo. Interessante, né? Para não perturbar a mente dos homens ignorantes apegados aos resultados fruitivos. Olha só que lição Sri Krishna está dando para Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. Isso nos mostra muito de como que deve ser nosso comportamento e como que nós temos que separar essas pessoas que fazem de certas agremiações verdadeiras seitas, né? Por quê? Olha, eu sou lacto vegetariano, né? Mas há algumas questões do veganismo, né? E na verdade eu sou krishnaísta, né? É isso aí. Enfim, temente a Deus. Ponto. Isso já é a questão. Então, qual que é o ponto aqui? Quando você tenta atacar as pessoas que comem carne, qual que é o contexto? Elas nasceram num ambiente, foram criadas numa sociedade de anos e anos e anos e anos, como acreditando que aquele padrão é o mais certo, é o correto. Então, até aí, o gato tá mal, hein, gato? Ei, gato, hein? Então, acreditando naquilo, então ele construiu a sua vida e foi ensinado a aceitar aquela questão
como natural. Virou um hábito. Segundo os gregos antigos, Aristóteles, né, o hábito é uma segunda pele. Como você vai arrancar a sua pele? Dói, né? Então você adquiriu um hábito de consumir aquele produto. E muitos veganos, antes de serem veganos, eles consumiam esses produtos carnívoros, né? Então, qual que é o meu ponto aqui? Né? Muito cuidado, que tem muitas pessoas que querem sinalizar virtude, né? Querem mostrar que são virtuosos através de usarem o manto do veganismo. Eu não estou falando do vegano normal aí não, gente, que é a pessoa que leva a vida dela do jeito que ela pode e deixa as pessoas viverem como elas querem viver. E se a pessoa der uma brecha, uma abertura, a pessoa vai tentando conscientizar ela sobre a alimentação. Aí é justo, beleza. Mas tem pessoas que vivem separando as pessoas por categorias, né? Ah, aquela pessoa é branca, aquela pessoa é preta, aquela é vegana, aquela lá é carnívora, aquela lá é católica, aquela lá é isso, aquilo. A gente vai separando as pessoas por categorias, tá certo ou não? E nós esquecemos de um detalhe importante quando você vai adentrando a consciência de Krishna, esse livro maravilhoso que eu li um verso para vocês agora. Quando você entra na consciência de Krishna, você adquire a exata percepção que cada um de nós estamos num nível de evolução e num nível de compreensão. E às vezes, em alguns pontos da nossa vida cotidiana, na alimentação, por exemplo, nós evoluímos. Pô, até caiu aqui o negócio. Deixa eu ver se volta aqui, peraí. Voltou. Beleza. Voltou, desculpem aí. Caiu da mão o celular. Então, deixa eu pôr o livro aqui, ó. Então, o que acontece? Cada um de nós estamos num nível de evolução. Ou às vezes nós estamos evoluindo. Então, nossos parâmetros são exteriores. Mas a alma, isso que é importante. A alma, ela não pode ser queimada, ela não pode ser molhada, ela não pode ser queimada, cortada, nada. A alma é a alma espiritual. A alma, aquilo que anima, que dá vida ao nosso corpo. O que faz o coração? Faz a seguinte pergunta para você mesmo. O que faz o coração bater? Ele está funcionando lá, mas quem deu energia para ele? O que está fazendo ele bater? Né? Quando a pessoa morre por causa do coração, podia tocar o coração e voltava à vida, né? Mas algo deixou aquele corpo e o corpo parou. E a esse dado nós chamamos de alma, esse elemento nós chamamos de alma, aquilo que anima o corpo. Só que essa alma, ela está presa no corpo material, grosseiro, e no corpo material sutil, ok? Então, o corpo grosseiro é aquele que você vê. Quando um ente querido seu morre, ou mesmo nós, né? Vamos chegar nesse momento também, né? Nas nossas vidas. Então, aquele corpo que está ali, você está vendo, é visível, é o corpo grosseiro. Mas existe o corpo sutil, que é material, o ar você não está vendo, mas ele existe. A mente é sutil, é invisível para nós, mas ela está ali presente. É material ainda, não é espiritual. A inteligência também e o ego falso. Então, esses três elementos materiais sutis, né, do mais fraco para o mais avançado aí, o ego falso é o que dá a sensação que nós somos esse corpo. E ele vai contaminar a inteligência e vai contaminar a nossa mente. E a mente mente. Então, o grande segredo do sucesso na consciência de Krishna é a mente. Esse é o ponto que eu queria tratar com vocês aqui. Pouco importa o que você coma, né? Lógico que nós deveríamos comer Krishna Prasada, alimento que foi feito com produtos, né, que não tem violência,
que são feitos com carinho e amor, oferecidos a Deus, porque mesmo quando você come um alimento na consciência de Krishna, aí que eu quero trazer esse outro dado, que é muito relevante para nós aqui agora. Mesmo você, quando você é vegano ou vegetariano, né, você está se alimentando, né? E no alimentar-se, você está consumindo vida. Vida vem da vida. Para você manter a sua vida, você precisa da vida de alguém. De alguém não. De seres, de outros seres, né? De plantas, né? Que são vidas que você teve que tirar aquela vida para consumir aquele produto X, Y, Z e assim por diante. Então, esse é um dado, a consciência de Krishna, você perceber que está muito além da questão. Aquela aparência, né? Nós temos as 4 causas, né? Dentro da filosofia, nós temos aí a teoria dos 4 discursos, que o professor Olavo Carvalho deu a sua contribuição naquela questão de entendermos Aristóteles. Então, você tem a forma lá, a questão formal, informal, né? E você tem aquela questão que é a coisa em si, né? Que é o referente, né? No caso. Então, perceba que quando você adentra a consciência de Krishna, uma consciência espiritual, dentro do aspecto espiritual, que tem vários ramos aí, nós estamos falando especificamente da consciência de Krishna, da Bhakti Yoga, que é a suprema de todas as yogas. Nós estamos dizendo o seguinte, que a evolução espiritual dentro da consciência de Krishna não é medida externamente por aparência. É pela sua consciência. E como nós sabemos que a alma é eterna, ela pode vir, por exemplo, a pessoa passa essa vida inteira vegana. Beleza ou não? Ela morre, ela vem na outra vida. Nós acreditamos na reencarnação, beleza ou não? Ela vem na outra vida. Beleza ou não? Nessa outra vida ela vai esquecer que ela foi vegana. Beleza ou não? Mas quando você pratica a consciência de Krishna, mesmo que você volte, você vai começar de onde você parou. Tá entendendo? Então, mas ao mesmo tempo, cada vez que você vem a esse mundo material, você pode se enredar de novo também. Padam Padam Yavipadana Tesha, o Srimad Bhagavatam, outro livro das Sagradas Escrituras Milenares Indianas, que também foi traduzido e comentado por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e foi dada a continuidade para a concretude dos 12 cantos pelos seus discípulos e discípulas, né, ocidentais que deram continuidade. É muito maravilhoso isso, né, a consciência de Krishna. Mas enfim, então, às vezes uma pessoa que está ali, olha só que louco isso, né? Às vezes aquela pessoinha que você vê, pô, mas aquela pessoa come carne, né? Mas ela tem um coração tão bom, é a pessoa tão da hora, né? E aquela pessoa lá é vegana, passou a ser vegana, mas ela tem um rastro ali meio estranho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, infelizmente, nesse mundo material, você não vai ter perfeição. Você quer perfeição, eu sempre falo esse bordão, né? Vai pro céu. Aqui você não vai ter perfeição. Mas nós queremos progresso, progredir. Então, esse verso do Bhagavad Gita que lemos, para não perturbar a mente. Então, as pessoas que cresceram no ambiente que consumir carne era normal, você não pode chegar nessas pessoas e atacar essas pessoas como se você fosse superior. Materialmente falando, você dentro dos seus parâmetros, né, você pode achar-se superior. Eu não estou fazendo esse discurso para cair nas graças de quem come carne, não. Não é esse o meu intuito com esse vídeo aqui nosso aqui em formato de podcast. Meu intuito é fazer com que qualquer um dos grupos avance, né, espiritualmente nesse entendimento. Então, resumo da conta, às vezes aquela pessoinha lá em vidas passadas, gato, tá difícil, hein?
Tem que dar um remédio pra você daqui a pouco. Tá espirrando aí o gato. Ê, gato, hein? Então, é isso, né? A pessoa tá lá, mas a igreja católica, um exemplo. Às vezes a pessoa, o fiel lá da igreja católica tá ali, ele na vida passada dele lá, de repentemente, ele tava numa evolução espiritual muito grande, mas aí ficou estagnado ali, ele tá ali, um exemplo, tá ali. Você compara com uma pessoa que está em outra questão, ou lá nos Himalaias, e essa pessoa que está aqui, de repentemente, está mais avançada espiritualmente do que aquela pessoa que está lá no Himalaia. Tá entendendo? Então, quando você lida com consciência, nós estamos lidando com outro tipo de avaliação, né? E pelos parâmetros materiais a gente não consegue analisar isso. O Bhagavad Gita fala, ó, há vários tipos de defeitos nesse mundo material. Assim como a fumaça encobre o fogo, a poeira encobre o espelho, né? Diferentes graus de luxúria, aí que entra a luxúria, né? Vão encobrindo a visão correta das pessoas. Então, a pessoa que está impregnada com o veganismo, ele vai ver o mundo nessa plataforma, nessa matiz aí, ok? Mas o mundo é muito além disso. Qual que é o objetivo último da vida? Né? Entende? Então, quando você começa a perceber sobre isso, você vê, pô, se você come um alimento que não foi oferecido a Deus, né, ou agradecido, ou você não dá graças ao alimento que você está comendo, você é um pecador. Olha que louco isso, né? Você está comendo pecado, porque você está comendo a morte também. Mesmo você sendo lacto vegetariano, ou vegano, ou o que quer que seja. Então, ser consciente de Deus, consciente de Krishna, é muito mais avançado. E quando você chega nesse nível, você vai se iluminar no caminho, no processo. Para você entender os carnívoros, né? Quem já comeu carne, consegue estar na pele daquela pessoa. Pô, a pessoa está comendo porque ela foi criada naquele ambiente, ela gosta, pô. E como você se desfez desse gostar, né? Krishna fala no Bhagavad Gita, no segundo capítulo do Bhagavad Gita, que é um dos maiores capítulos que tem o Bhagavad Gita, né? É o resumo do conteúdo do Gita. Só esse segundo capítulo tem toda a informação que você precisa, né? Os 60 e poucos versos, não me engano, 60 e pouco, quase 70 versos, um pouco mais, um pouco menos, não me recordo bem agora. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos matar essa curiosidade, né? Quantos capítulos tem? Quantos versos tem, né? Capítulo 2. Resumo do conteúdo do Gita. 72, estamos certos, hein? Então, você passa a ver o mundo por uma outra ótica. E você, quando você internamente entende que cada um está numa evolução, você não sabe quem que é mais avançado ou não. Então você convive com as pessoas, né? E através do seu convívio com as pessoas, você pode, com o seu exemplo, você pode impactar a vida das pessoas. Ok? Isso que é bacana. Então, cada um de nós estamos num nível de evolução, né? A gente não chega no 12 sem passarmos por... A gente tem que passar pelo 7, pelo 8, né? Se você chegou no veganismo, você teve um caminho, uma trajetória para chegar ali, né? Mas não significa que você vai permanecer ali. Hoje você está vegano, né? Mas e quando você vai existir? Então, quando você é consciente de Krishna, você transcende. Quando você entra na seara espiritual, você transcende essa questão, né? Quando você tem mente a Deus, isso pode te salvar no momento da morte. Mas se você tiver apegado a coisas materiais, mesmo que os animais, naquele último instante que você fechou os seus olhos e morreu, aquilo que você se apegou, você vai se tornar aquilo, né? Então, nós acreditamos que você pode vir numa forma que não seja humana. Olha que louco, né? Enfim. Mas isso é um assunto que a gente vai falar, tratar em outra podcast,
mas o que eu quero passar aqui é mandar uma mensagem de que você que é vegano, deixe as pessoas viverem, né? Deixe as pessoas viverem, né? Viva a sua vida, né? Tenta ser um exemplo, né? Tenta melhorar, né? Você não chegou no vegano, você não nasceu vegano, muitos deles, né? Se tornou vegano, né? Mas não significa que sua mente está livre de certos desejos, né? Então a mente que é a grande vilã. Quando a gente se preocupa muito com o que é passar uma áurea de santo, de santidade, né? Aí é muito difícil. Então, o que eu acredito? Quando você tenta ser algo sem Deus, sem nada disso, a sua luta é muito difícil, é muito árdua. Então, você pode sucumbir. Assim como tem muitas pessoas que recaem, tem recaídas, né? A pessoa pode ter recaídas, não é isso não. E você tem que se apegar a algo, entende? Então, esse é o ponto. Então, independentemente se você come carne ou não, você comeu alimento vegetal, sem oferecer a Deus, sem ser grato àquele alimento, você está comendo pecado. Você está tirando uma vida. E nesse mundo material, Divo Divasya Divanã, uma entidade viva é alimento para outra entidade viva. Entende? O sofrimento, possa ser que o grau de sofrimento, de acordo com a consciência, né? Vai mudando, mas é sofrimento, né? Mas enfim, né? A gente deve se alimentar de uma maneira menos agressiva possível, né? Menos violenta possível, mas enfim, sendo consciência de Cristo. Esse é o ponto. Então, resumo da conta, sou um ser humano que faço questionamentos e, por exemplo, o leite, né? Muitos veganos não consomem leite. Eu trato com naturalidade isso, acho meio muito cômico, engraçado. Desculpe, veganos, com todo respeito a vocês. Ah, por que você não toma leite? Ah, porque se você ouve os argumentos dessas pessoas, você não acredita nisso, mas você quer passar uma áurea de uma pessoa que se importa e quer se diferenciar. Então, o não usar o leite da vaca se tornou uma grife, virou uma grife, na minha cabeça virou uma grife. E se você tem essa grife, você é um ser humano diferenciado. João, ô João, não consuma leite de vaca, João. Poxa vida, né? Tem aqui leite de soja, mas a soja vem da onde? Era uma vida, você fez o que com essa vida? Para se transformar naquele leite de soja. Então, teve que matar, né? E o leite lá, você teve que tirar a planta, matar a planta, beleza ou não? Olha só que louco. Você teve que matar a planta para fazer o leite de soja, velho. E eu não tive que matar a vaca para tomar o leite. E eu sou o ser humano é um animal mamífero, ou dito cujo, ou dita cuja. Com todo respeito, veganos, nós somos mamíferos. Qual que é a característica dos seres mamíferos? Eles gostam de viver em grupo. Aqui tô com meu gato aqui, a cachorra tá lá, né, aqui perto da gente também. Então tudo juntinho aqui, porque essa é a condição mamífera. Viver em grupos, em bandos, né? E são muito acolhedores. Um exemplo, que eu sempre falo aqui no nosso canal, sou repetitivo, mas enfim, nossa audiência é rotativa. Você viu uma foto, procure na internet, de uma porquinha alimentando os cachorros, né? Que nasceram sem mães, né? A gente viu também uma ave que estava cuidando de uns gatinhos que nasceram de um tronco oco de uma árvore lá e ficou lá, a mãe se perdeu e um papagaio ficou louro, né? Ficou tomando conta daqueles. É uma ave, mas o instinto de preservar a vida, né? Fala mais alto, né? Mas voltando ao ponto do mamífero, então, os animais mamíferos, né? Eles possuem o espírito de compartilharem certas questões. O leite, por exemplo, né? Eu vi a minha gatinha, eu tinha uma gatinha, né? Que ela não dava muito leite, então uma cachorra que nós tínhamos em casa lá em Osasco, né? Quando eu era criança, eu lembro que
os gatinhos dela mamavam nessa cachorra. Que louco isso, né? Mas é isso. Então, esse espírito de compartilhar, mesmo com raças diferentes, é uma característica dos animais mamíferos. Nós somos os animais mamíferos. Não há nada novo. O que tem de assustador nisso? Você não precisou matar a vaca. O leite está lá. Você pode usar uma vaca que foi bem cuidada. Não que a indústria de laticínios maltrata ali na hora de tirar. Você pode, né, com muito respeito e cuidado, tirar o leite da vaca e consumir o leite. E quando você usa a consciência de Cristo nesse momento, né, quando você oferece o leite, você vai tirar todas essas questões do caminho. Ok? Você vai ficar livre tanto dos resultados bons ou ruins daquele ato de tomar aquele leite ali, né? Por causa da origem, de como ele foi feito e chegado até ali. Beleza ou não? Mas enfim, é a consciência de Cristo. Então, a consciência de Cristo, a consciência de Deus, é o fiel da balança. É o ponto nevrálgico aí. E por causa dessa questão, né, que muitas pessoas conseguiram se salvarem-se no momento derradeiro da morte. Então é isso, né? Os animais mamíferos compartilham entre si, né? É normal. O cuidado, o carinho, acolher, o acolhimento faz parte do espírito maternal dos mamíferos, é normal, né? De proteção, né? Para a lei da sobrevivência. Então tomar leite de vaca não é nenhum absurdo, não é uma coisa abominável, né? O leite de soja, por exemplo, a soja você matou a plantinha lá. Você pensou nisso? Não pensou, né? E o leite, por incrível que pareça, você não teve que matar a vaca para tomar o leite. E ela tem que estar viva para produzir. E você tem alternativas aí, né? Então, essa questão é muito tranquila para mim, é muito suave ali, eu não vejo nenhum problema nisso. Mas enfim, é esse ponto que eu sempre vou falando aqui no canal. A gente vai sendo repetitivo às vezes, mas faz parte do nossa audiência rotativa falar sobre esses pontos aí. Beleza? Duvide tudo. Depois da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. E cante Hare Krishna e seja feliz.